Boa noite. Boa noite. Estamos aqui já com o pastor Fábio. Pastor Fábio, só mande aí uma mensagem aí se está tudo bem, se o som está chegando aí ok aí, para a gente começar esse grande encontro aqui nesta noite. E nós vamos ter vários amigos. E aí a gente tá querendo saber se tá tudo ok aí. Aí o senhor manda uma mensagem aí que o som tá chegando ok pra gente começar. Já estamos aqui com o pastor Fábio e vamos logo começar esse nosso encontro desta noite. Continuando aqui, nós vamos, a partir de hoje, nós vamos fazer toda noite um estudo bíblico. E vai ser muito bom, vai ser 20 estudos bíblicos. Eu entrei de férias e nós vamos trabalhar na questão de dar estudos bíblicos via as redes sociais, e alguns vão acompanhar ao vivo e outros não vão acompanhar no momento, mas eles vão poder assistir depois que nós vamos gravar. Nós estamos gravando e vamos depois colocar nas redes sociais. Na realidade, nós temos que aproveitar esse momento para podermos pregar o Evangelho. E é muito importante nós sempre estarmos nas redes sociais pregando, falando da palavra de Deus, porque na realidade tem muita coisa que não edifica, e nós temos muitas coisas e sabemos muitas coisas que vai trazer muitos benefícios para a família, para a sociedade, e é por isso que estamos aqui. E já vamos começar essa noite e com o primeiro tema, certo? Com o primeiro tema. Nós vamos estudar durante 20 noites sobre a palavra de Deus. Vamos tirar todas as nossas dúvidas aqui, ó. Todas as nossas dúvidas. Então, nós temos que toda noite, antes de começarmos, buscarmos a direção do Espírito Santo, certo? Hoje é a primeira noite, né? Se houver algum contratempo, né? E ao vivo, quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe erra ao vivo. E toda vez, essa é a primeira dica que vamos dar para todos os assinantes desse canal e todas as pessoas que estão nos acompanhando na internet. Toda vez que você for estudar este livro, a palavra de Deus, você tem que buscar a direção do Espírito Santo. E nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, aonde você estiver,
pare um pouco aí e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nesse momento nós vamos passar a primeira lição desse estudo de 20 lições. E vamos falar assuntos interessantes, assuntos importantes, e tudo baseado na Tua palavra. E nós gostaríamos, Senhor, de pedir a Tua direção. Gostaríamos de pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui, nós vamos colocar o assunto de hoje aqui na tela. E é um assunto por demais importante, né? É um assunto por demais importante que vamos colocar aqui na tela para a gente poder já começar. Então aqui nós temos o assunto desta noite. Nós vamos falar sobre a verdade, né? A verdade. Hoje o assunto, né, é a verdade. Mas o que é a verdade? Hoje nós estamos vivendo em um mundo, né, muito complicado. Nós estamos vivendo em meio a muitos fake news, né? Muitas mentiras, né? Que estão até achando um nome aí novo para mentiras. Então, mas hoje nós vamos falar, o assunto é a verdade. O que é a verdade? Né? Tem alguns que estão correndo no erro de dizer que a verdade é relativa. Não caia nesse erro, não. A verdade nunca foi e a verdade nunca será relativa. E nós gostaríamos já de falar para você que esse livro aqui é a verdade. Este livro contém a verdade. Não só contém a verdade, ele é a verdade. E vamos ver hoje à noite o porquê. Então, vamos aqui à primeira pergunta. A primeira pergunta desta noite. Que outros nomes recebe a Bíblia por parte dos escritores sagrados? Olha, a Bíblia, ela é conhecida por outros nomes. E aí nós vamos ver, ela mesma vai responder quais são os outros nomes que ela é conhecida. Além da Bíblia, lá em São Lucas 8:21, lá em São Lucas 8:21, né, fala que ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha, isso é muito importante, porque nós sabemos que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus, né? Então, o primeiro nome, além da Bíblia, que ela é conhecida, né, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não sei se está aparecendo os slides aí. Mas nós vamos
continuar aqui, certo? Aqui é porque eu sou o técnico e a questão de ao vivo a gente tem essas coisas, né? Deixa eu ver aqui se a gente ajeita aqui. É para aparecer para vocês os slides, né? Os slides. Vou ver aqui se vai aparecer agora. Vamos ver se vai aparecer. Que ao vivo é assim mesmo. É a primeira vez que nós estamos mexendo nessa tecnologia e aí a gente precisa verificar se está tudo acontecendo como deve acontecer. Então, só aqui voltando a primeira pergunta, né? Que outros nomes são conhecidos a Bíblia. E aí nós já falamos que em São Lucas 8:21 fala que além de Bíblia, ela é conhecida também como palavra de Deus. E o segundo nome que ela é conhecido, além da Bíblia, é Escritura. Isso está lá em Mateus 21:42. Mateus 21:42 fala que ela também é conhecida como Escritura. Ou seja, é Bíblia, Palavra de Deus e Escritura. E ela é conhecida também, como diz lá em Isaías 34:16, que fala que buscai no livro do Senhor. Ou seja, está querendo dizer que, além de Bíblia, além de Palavra do Senhor, Escritura e livro do Senhor. Então, ela é conhecida dessas maneiras. Então, quando a pessoa falar, eu li na palavra do Senhor, está dizendo que leu na Bíblia. Eu li nas Escrituras, que você sempre vai ouvir alguém falar, ela leu também na Bíblia. Quando ela fala assim, eu li na palavra do Senhor, também ela é conhecida como palavra do Senhor. Então são essas três maneiras, além de Bíblia, que ela é conhecida: as Escrituras, livro do Senhor e palavra do Senhor. Vamos à segunda pergunta, né? Quem inspirou os escritores da Bíblia? Quem inspirou os escritores da Bíblia? Em 2 São Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha aqui, interessante. Quem inspirou os escritores da Bíblia? Quem inspirou os escritores da Bíblia? Seja bem-vinda, Josebete, é a minha amiga Beth. E não sei se está tudo ok. Diga aí se está tudo ok. Hoje nós estamos começando um estudo. Toda noite que eu estou de férias, nós vamos passar um estudo. Se você tem alguém que quer assistir, que quer participar, comuniquem. Alguém que não conhece a palavra de Deus, alguém que já tem mais de 15 anos ou 10 anos, como a Josebete, né? É de adventista, mas quer aprender mais também, deve assistir e gravar e passar isso para frente também. Então, voltando aqui, a segunda pergunta
diz o seguinte: quem inspirou os escritores da Bíblia? Segundo São Pedro 1:21, diz que foi o Espírito Santo. Aqui diz que homens santos, movidos pelo Espírito Santo, né, eles falaram da parte de Deus. Olha aí. Nenhuma profecia foi dada, né, de qualquer maneira. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Interessante que nós tivemos em torno de 40 autores da Bíblia. E eles eram em épocas diferentes, em cidades diferentes, culturas diferentes. Tinha um que era pescador, tinha um que era doutor, enfim. Né? Tinha um que era pastor de ovelhas. Mas esses homens, em lugares diferentes, em épocas diferentes, movidos pelo Espírito Santo, escreveram aqui a Bíblia. Interessante isso, né? Por isso é que ela não se contradiz. Por quê? Porque ela, certo? Todos esses homens, em épocas diferentes, em lugares diferentes, foram movidos por um só Espírito, o Espírito Santo. Vamos para a terceira pergunta. O que nós devemos buscar nas Escrituras? Quando nós vamos examinar as Escrituras, quando nós vamos estudar as Escrituras, o que nós devemos buscar? Isso está em São João 5,39. São João 5,39. Lá diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Ou seja, quando nós vamos buscar a palavra de Deus, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós estamos buscando a vida eterna. Que coisa, né? Então, para nós realmente vivermos eternamente, nós temos que aprender, buscar as Escrituras, aprender das Escrituras, aprender da palavra de Deus, aprender do livro sagrado. Interessante. Vamos para a quarta pergunta. Qual a utilidade das Escrituras? Qual a utilidade das Escrituras? Né? Aqui diz em 2 Timóteo 3:16 a 3:16 a 17. Diz aqui: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, não é metade não, nem um pedaço. Toda ela, tanto o Novo como o Velho Testamento, toda ela é inspirada por Deus. Toda ela. Certo? Então, o que acontece? Tem gente que diz: não, o Velho Testamento não serve mais. Não, isso aqui foi abolido. Não. Aqui diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda ela é útil para ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Ou seja, ela habilita o homem e a mulher para toda obra. Que coisa maravilhosa. Vamos para a quinta pergunta.
O que Deus deseja que sua palavra seja para nós, neste mundo de pecado e erro? O que Deus deseja que a sua palavra seja para nós? O que Deus deseja? Vamos ver? Em Salmo 119, 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ele quer que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nesse mundo em que tem momento que a gente não sabe o que fazer, nem para onde ir, né? Em que nós ficamos praticamente cegos, sem saber o que fazer. E nós devemos buscar a luz, que é a Bíblia. Buscar a luz, que é a palavra de Deus. E lá vai estar a verdade. E lá nós vamos saber o que fazer, como fazer. Então, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada, ela é a luz, ela esclarece, ela mostra a verdade, porque ela é a verdade. Vamos para a sexta pergunta. Por quanto tempo vai permanecer a palavra de Deus? Por quanto tempo? Né? Por quanto tempo vai permanecer a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras? Por quanto tempo? Em Isaías 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que coisa, né? Aqui, lá em Isaías, o Isaías diz que a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Não tem jeito. Teve um tempo que queimaram a palavra de Deus, foi perseguida, mas ela continua aqui. E está aí na sua casa. Ela vai permanecer. E olha o que diz lá em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus vai permanecer. Vamos para a sétima pergunta. Sobre quem pronunciará Cristo a sua bênção? Sobre quem Deus vai derramar as suas bênçãos? Vai pronunciar as suas bênçãos? Sobre quem? Né? Em São Lucas 11, 28 diz: mas ele disse: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Então, bem-aventurado ou felizes, porque o nome bem-aventurado quer dizer felizes. Bem-aventurado, felizes são aqueles que fazem duas coisas: ouvem e guardam. Ouvem e obedecem a palavra de Deus. Não basta só ouvir. Também não basta só ler. O ideal é que você estude a palavra de Deus. E o ideal, além de estudar, é que você guarde, que você obedeça a palavra de Deus. Então, Deus vai derramar bênçãos, vai pronunciar sua bênção eterna sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que guardam, sobre aqueles que estudam a palavra de Deus. Queridos, aqui está a verdade, certo? Se você quiser
conhecer a verdade, nós vamos nesses 19 estudos agora, porque foi o primeiro, nós vamos estudar a palavra de Deus, a verdade. Certo? Aqui está a verdade. Se você, eu lanço o desafio, se você quer, toda noite eu vou entrar ao vivo e nós vamos falar de assuntos importantes. E quem vai responder para nós é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a Escritura, é o livro do Senhor, como nós aprendemos hoje. Queridos, não tem tempo a perder, nós não temos tempo a perder. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Daqui a pouco nós vamos fazer comentar um novo assunto, e esse é sobre saúde. Vamos conversar um pouquinho, mas não é sobre o estudo. Daqui a uma meia hora a gente vai entrar de novo para estudar um outro assunto, um assunto de saúde. E amanhã nós vamos voltar e vamos estudar a segunda lição desse curso que estamos aí nos propondo a fazer. E você é nosso convidado. E que a sua decisão hoje seja: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, e eu aceito a palavra de Deus como a minha regra de fé. Prometo estudar e praticar os seus ensinos. Que esse possa ser a sua decisão de hoje. E nós vamos finalizar com uma oração. Vamos juntos orar agora nesse momento. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos finalizando esse primeiro estudo dessa série que vamos toda noite estudar nas redes sociais. E que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha nos conduzir, para que possamos sempre buscar a verdade e fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, e mais tarde eu vou entrar com outro assunto de saúde muito importante, e que Deus nos abençoe.